Os Mustangs são mais do que animais. Eles representam a essência do Oeste americano, uma lenda viva que atravessa séculos, resistindo a todas as ameaças impostas pelo homem e pela natureza. Criaturas que galopam sem dono, sem coleira, selvagens por essência, donos de uma história que atravessa séculos, continentes e culturas. Hoje vamos mergulhar na vida desses animais, entender sua origem, seu comportamento, sua importância cultural e os desafios que enfrentam para continuar livres. Prepare-se para uma viagem pelo coração do Oeste americano e também pelas savanas brasileiras, onde cavalos selvagens também deixaram suas pegadas. A história dos cavalos começa muito antes do que imaginamos. Os ancestrais dos cavalos modernos surgiram na América do Norte há cerca de 4 milhões de anos, correndo por planícies que hoje são apenas memórias geológicas. Porém, há cerca de 10 mil anos, durante o fim da última era do gelo, os cavalos nativos desapareceram do continente americano, deixando um vazio que só seria preenchido séculos depois. Esse desaparecimento ainda intriga cientistas, mas acredita-se que a combinação de mudanças climáticas e a caça intensiva contribuiu para essa extinção. Passados séculos sem cavalos selvagens, os espanhóis chegaram ao Novo Mundo no século XVII, trazendo consigo os cavalos ibéricos. Eles não só mudaram a história das conquistas e colonizações, mas também trouxeram a semente para o renascimento dos cavalos livres na América. Muitos desses cavalos escaparam ou foram deixados para trás, e assim começou o processo de resselvagerização, que deu origem aos Mustangs que conhecemos hoje. Os Mustangs que galopam pelas planícies americanas não são uma raça pura, mas um mosaico vivo da história da colonização. Inicialmente, a base genética era formada pelos cavalos ibéricos, trazidos pelos espanhóis, conhecidos por sua resistência e agilidade. Com o tempo, esses cavalos selvagens cruzaram com outras raças, trazidas por colonizadores europeus e pioneiros, como os cavalos ingleses, franceses e os de trabalho. Essa mistura criou um animal singular, adaptado às condições duras do Oeste, existente, inteligente, ágil e com uma incrível capacidade de sobrevivência. Geneticamente, os Mustangs guardam em seu DNA as histórias de várias raças, criando uma linhagem única, resultado da seleção natural imposta pelo ambiente e pela necessidade de sobreviver em terras áridas e hostis. Nevada é o estado com a maior concentração de Mustangs selvagens nos Estados Unidos, abrigando mais de 50 mil desses animais. Aqui, em meio a desertos escaldantes, vales gelados e montanhas rochosas, os Mustangs enfrentam desafios diários para sobreviver. As temperaturas podem variar de mais de 40 graus Celsius durante o verão e abaixo de zero no inverno rigoroso. A água é escassa, o alimento é difícil de encontrar e a competição por recursos é intensa, não só entre os próprios Mustangs, mas também com outras espécies e com a agropecuária da região. As terras públicas onde os Mustangs vivem são administradas pelo Bureau of Land Management, BLM, que tenta equilibrar a preservação dos cavalos com as necessidades econômicas dos agricultores e pecuaristas locais. Os Mustangs vivem em bandos familiares, que possuem uma estrutura social complexa e muito organizada. Cada bando é liderado por um garanhão dominante, responsável pela proteção e pelo comando do grupo. As fêmeas formam a base do bando, criando laços fortes entre si e com seus potros, enquanto a matriarca, geralmente a égua mais velha e experiente, guia o grupo pelas melhores rotas e áreas de pastagem. A comunicação entre os cavalos é rica e envolve relinchos, bufos, posturas corporais e até expressões faciais, que indicam o estado emocional ou alertam sobre perigos. Os potros aprendem desde cedo as regras sociais, observando os adultos e interagindo com outros, jovens, desenvolvendo habilidades essenciais para sua sobrevivência e integração no bando. Os cavalos mudaram para sempre a vida das tribos nativas americanas. Para grupos como os Comanches e os Apaches, os Mustangs se tornaram parte essencial da cultura, da guerra e do cotidiano. Com eles, caçavam mais rápido, lutavam com mais força e se deslocavam por territórios amplos com agilidade. Essa conexão cultural permanece viva e muitos descendentes das tribos mantêm viva a tradição
e o respeito pelos mustangs. A presença dos mustangs em terras públicas gera debates intensos. Fazendeiros e pecuaristas veem os cavalos como concorrentes por pastagem e água, recursos já escassos na região. Por outro lado, ambientalistas e defensores dos animais lutam para proteger esses símbolos de liberdade. O governo americano, através do BLM, enfrenta o desafio de gerenciar a população para evitar superpopulação e degradação ambiental, o que inclui capturas e remoções. Essas ações são controversas, pois envolvem métodos que geram sofrimento e dividem opiniões. A tensão entre conservação e exploração econômica reflete um dos maiores dilemas da convivência entre o homem e a vida selvagem. Em 1971 foi promulgada a Wild Free Roaming Horses and Bulls Act, lei que protege os cavalos selvagens nos Estados Unidos. Essa legislação garantiu um reconhecimento legal e a criação de áreas protegidas, chamadas Herd Management Areas. Apesar disso, o manejo da população continua difícil e caro, exigindo captura periódica e programas de adoção para evitar impactos ambientais. O futuro dos mustangs depende de políticas equilibradas, respeito ao animal e diálogo entre os diversos interesses envolvidos. O Brasil não possui mustangs nativos, mas guarda sua própria história com cavalos selvagens. No estado de Roraima, os cavalos lavradeiros vivem no Lavrado, uma região de savana única. Esses cavalos são descendentes de animais domésticos que fugiram ou foram abandonados desde o século XVIII, formando bandos isolados que vivem sem contato humano constante. Assim como os mustangs americanos, os lavradeiros demonstram incrível resistência e adaptabilidade. Eles também enfrentam desafios pela preservação de seu habitat e pela convivência com a expansão humana. Essa história mostra que a liberdade dos cavalos selvagens transcende fronteiras e que seu futuro depende do nosso compromisso com a natureza. Os cavalos Mustang selvagens são mais que animais, são símbolos vivos da luta entre a liberdade e o controle, entre a natureza e a civilização. Eles nos lembram que mesmo diante das adversidades, é possível resistir e manter-se livre. No entanto, essa liberdade não é garantida. É uma batalha diária, feita de escolhas humanas, políticas, econômicas e culturais. Cabe a nós decidir qual legado queremos deixar: um mundo onde a liberdade selvagem tem espaço para florescer ou um mundo de cercas e restrições cada vez maiores. Se os mustangs desaparecerem, não será só uma perda de espécies, será a perda de um símbolo da força, da resistência e da verdadeira liberdade. Se você também se emocionou com essa história incrível, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo. Se você acha que os mustangs devem continuar sendo livres, inscreva-se no canal Agro Inteligente e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!